Olá, eu sou a professora Karina Domes e venho aqui para apresentar, então, em meu nome e em nome da doutora Adriana Kampf, a pesquisa intitulada A Contribuição dos Gestores na Promoção do Bem-Estar Institucional. Essa pesquisa foi realizada durante o curso de Gestão da Educação, o curso de pós-graduação, e deu origem, então, a esse artigo, né, na finalização do curso. Aqui eu trago alguns conceitos básicos, né, para poder embasar e a gente poder contextualizar um pouquinho os construtos dessa pesquisa. Então, a gente usa muito, né, como a gente falou já no título ali, do bem-estar institucional, e esse, então, é um conceito, né, do bem-estar institucional, que seria, então, resultante dessa eficácia da instituição em decorrência de uma harmoniosa convivência, tanto efetiva, que de fato aconteça, e afetiva, proveniente do conjunto de seus colaboradores. Então, considerando os estudantes, os professores, né, todos aqueles que atuam nesse ambiente institucional, no caso aqui nós nos referindo, então, à instituição de ensino. Então, na promoção desse ambiente saudável, e que gere efeitos positivos em toda essa cadeia de relações que se constitui, porque a escola não é só feita pelos professores e funcionários, existe uma gama de profissionais que estão ali imbuídos, né, para que esses processos de ensino e aprendizagens sejam mais significativos. Também trazemos nesse artigo, então, o conceito do bem-estar subjetivo. Então, aqui uma definição de Dinner, né? Então, o bem-estar subjetivo, ele é essencial para a qualidade de vida e ele seria, então, uma reação avaliativa da pessoa em relação à sua própria vida. E eles trazem, então, que ela teria duas dimensões, uma cognitiva, nessa avaliação global que a pessoa faz da sua própria vida, e a outra afetiva. Então, essa experiência que a pessoa vai tendo ao longo da vida e as experiências tanto de afetos positivos quanto negativos. Outro conceito também importante nesse artigo, então, é o clima organizacional. Então, ele é algo que ele é oriundo do conjunto de sujeitos que interagem e partilham uma estrutura de referência comum. Então, em uma instituição, todos aqueles que participam, né, fazem, então, criam esse clima organizacional. E também, Neves nos traz que essa imagem que a pessoa faz da sua própria organização, da sua própria instituição, é que pode influenciar positiva ou negativamente nesse clima organizacional. E a gente tem também aí de 2017 uma definição então do clima escolar, que nada mais é do que uma especificidade então de um ambiente, o escolar, né, a instituição de ensino, então que ele se molda a partir das percepções e expectativas compartilhadas pelos integrantes da comunidade escolar, decorrente das suas experiências, então daquilo que é vivido nesse contexto, a partir então de fatores que fazem parte da instituição escolar, as normas, né, os objetivos, valores, as relações humanas, organização, estrutura física, pedagógica e administrativa. Então, todos esses fatores que estão envolvidos no fazer da escola é que, a partir dessas percepções, compõem, então, esse clima escolar. Também trago aqui uma definição, então, né, de gestão de pessoas, como a gente faz essa relação da gestão, né, para esse clima de bem-estar, esse clima harmônico, é importante falar na gestão de pessoas. Então, eu trago aqui uma definição que pondera, então, um conjunto de políticas e práticas que permitem a conciliação das expectativas da organização e das pessoas que fazem parte dela. Então, se a gente parar para observar, praticamente todos esses conceitos estão fazendo alusão a esse conjunto de pessoas, as pessoas que constituem, as pessoas que fazem parte, que estão, né, nesse dia a dia dessa instituição, desses locais, então, de trabalho, né, das organizações, das instituições, e nesse caso aqui do nosso artigo, então, mais uma vez, pondera, então, a questão da instituição de ensino, a escola. Então, surgiu esse problema de pesquisa, né, esse questionamento de pesquisa de quais seriam as expectativas dos docentes em relação às características dos gestores para que possam, então, contribuir com o bem-estar institucional nos ambientes em que eles atuam. Então, pensando o que cada pessoa que faz parte desse ambiente espera do seu gestor, para que ela se sinta bem no local onde ela trabalha, onde ela atua. Então, a gente teve como objetivo principal analisar quais as características são consideradas pelos professores como fundamentais para a promoção do bem-estar institucional e a relação desses com a atuação dos seus gestores. Pelo tempo curto, né, de uma pós-graduação, nós optamos, então, em realizar essa pesquisa apenas com os docentes, né? A gente fala, e eu reforcei, né, a questão de todos aqueles que fazem parte da instituição, e depois, nas considerações finais, trarei algumas análises daquilo que a gente fez, dessas considerações que a gente fez ao final da pesquisa,
mas pelo curto período que nós tínhamos para realizar essa pesquisa, né, que foi concluída em forma de artigo, nós só tínhamos um público para dar conta de fazer a pesquisa. Então, escolhemos os docentes nesse primeiro momento. Então, foi utilizado um questionário composto por dados de caracterização e mais 6 perguntas abertas, que foi enviado por meio eletrônico. Então, nós tivemos 22 docentes participando dessa pesquisa. Esses docentes atuavam tanto em escolas públicas como em escolas privadas de ensino básico, então, da cidade de Porto Alegre, aqui no Brasil. Vale ressaltar, coloquei ali uma menção de que a maioria desses docentes, então, já atuava como professor de 7 a 15 anos. Então, são pessoas que já têm uma certa experiência e que também já conseguem fazer uma análise, né, acerca da gestão, desse ambiente, né. Aqui nós temos objetivos específicos, que depois eu vou apresentar em separado, quando eu já fizer a discussão dos dados. E é importante ressaltar que a análise dos dados foi feita uma análise de frequência, né? E nós, ao final, então, chegamos a 4 categorias, então, temáticas. Então, toda a discussão no artigo, ela vem sendo feita articulando, então, com essas 4 categorias, né? Então, uma delas é a articulação de pessoas, então, respostas que estavam relacionadas, então, aos agentes envolvidos nesse processo da instituição, relação da coletividade, trabalho em equipe, né? Quando havia alguma menção relacionada a gestor, funcionário, família e outros parceiros. Algumas respostas, então, que estavam mais relacionadas com a infraestrutura da instituição, então, aos recursos disponibilizados, sejam eles materiais, humanos, destacando, então, investimentos, né? Os prédios, o mobiliário, equipamentos, produtos de papelaria. Outras questões relacionadas a esses processos grupais, então, numa perspectiva, então, interpessoal, né, a mobilização, então, da instituição, assumindo esse compartilhamento de responsabilidades, né, as atitudes, as habilidades, a fim de desenvolver ações coordenadas em prol desse objetivo comum, e os valores, então, interpessoais. Então, essa categoria é definida como essa capacidade individual de lidar com as emoções, sentimentos, né, a competência para regular as próprias ações e reações diante do cotidiano e do que provém dele. Aqui a gente vai trazer, então, esses objetivos específicos que antes eu passei ali no slide. Então, um dos objetivos específicos era identificar características consideradas pelos docentes como promotoras de bem-estar institucional. Então, o que tornava, né, um clima agradável de trabalho. Então, a gente optou por fazer uma nuvem de palavras para salientar, então, essas respostas dos docentes, e a gente pode ver, então, aquelas com maior frequência são as que aparecem maiores. Então, empatia, respeito, né? Essas são valores considerados pelos docentes como promotores de bem-estar. Então, numa visão geral, a primeira pergunta, eles só teriam acesso às outras perguntas respondendo a primeira e assim por diante, né? Então, num primeiro momento, pensando no que promoveria o bem-estar, eles trouxeram essas respostas. Então, a gente pode ver que essas características expõem um padrão de valores morais que são fundamentais para um convívio social, né? Então, empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro, o respeito, né? Cooperação, organização, enfim, contando como importante para o seu grupo de trabalho, para a realização das demandas do cotidiano, né? Na sequência, então, o segundo objetivo específico era verificar as características, então, numa perspectiva pessoal, que os docentes pudessem pensar neles, que são ponderadas como favoráveis ou como prejudiciais para o bem-estar institucional. No questionário são perguntas separadas. Então, no primeiro momento, eles ponderam essas características favoráveis e a pergunta seguinte, então, as prejudiciais ou consideradas como não promotoras desse bem-estar. Então, mais uma vez, a gente vê, né, nessa perspectiva pessoal, o respeito, né, aparece de novo, a empatia, alguns deles se repetem aqui, e aí, juntamente com o bom humor, que agora ficou maior, né, teve uma frequência maior de resposta, que também, para que haja um ambiente mais leve, né, um clima agradável de trabalho, também é considerado por esses docentes. Em contrapartida, as características consideradas como prejudiciais para a promoção do bem-estar, então aparece a competitividade com maior frequência, egoísmo, intriga, arrogância, e alguns dessas características trazidas pelos docentes, a gente pode daqui a pouco pensar no grau, né, em que elas acontecem. A gente também sabe que uma competitividade é importante,
né? Mas depende da ênfase e de como essa competitividade também acontece ou ela é trabalhada também nessas instituições. Então, em contrapartida aqui, né, digamos que o contraponto daquilo que gera o bem-estar seria o que não promove, né, que seja prejudicial para esse bem-estar. No terceiro objetivo específico, então, nosso intuito era verificar as características consideradas, considerando, então, a atuação dos gestores. Então, eles teriam que pensar nos seus gestores e ponderar, né, características que auxiliavam no bem-estar e que prejudicavam esse bem-estar institucional. Então, aqui aparece mais uma vez, né, empatia, respeito, né, o bom humor ali, bem-humorado, a parceria, né, colaborativo. Então, anteriormente, né, numa perspectiva pessoal, os docentes já colocavam essas características e eles, então, também esperam isso dos seus gestores. E outras também aqui, ó, como prejudiciais, né, em contrapartida, fazer intrigas, uma comunicação ineficiente, autoritarismo, egocentrismo, né, o mau humor. Então, algumas delas vêm em contrapartida, né? O contrário daquelas que geram o bem-estar, e algumas, principalmente, né, ele ó, faz intrigas, né? Tem uma frequência grande de respostas. Então, aquele gestor que muitas vezes não consegue gerenciar algumas informações e que acaba causando intrigas nesse ambiente institucional, também é trazida pelos docentes. E o quarto objetivo específico, então, de analisar a percepção dos docentes, também fazendo uma relação com o que traz a literatura, né? Então, aqui na literatura traz, né, gosta do que faz, né? Um gestor que seja agente de mudança, que tenha um comportamento ético, honesto, carismático, autoconfiante, senso de justiça, segurança da sua autoridade, que não precise usar dela, então, né? Para se fazer reconhecer, a comunicação clara, e aí se a gente for pensando, né, nas respostas dos docentes, a gente consegue ver que tem essa relação, sim, né, da percepção, então, desses docentes com aquilo que a literatura nos traz, né, seja em livros que falam da gestão de pessoas, gestão do talento humano, ou nas referências, então, relacionadas à educação, saber ouvir, então, algumas características que já foram trazidas também pelos docentes. Então, essas características apontadas durante a pesquisa também estão de acordo com o que a literatura nos traz. Então, algumas considerações finais, em razão do tempo, né? Uma vez que o bem-estar está conectado para esse olhar positivo e para os aspectos que dão personalidade para cada instituição, nós pensamos, então, né, que para a promoção, para contribuir, então, com esse bem-estar institucional, precisa de determinadas características, como empatia, respeito, bom humor, que aparecem nas falas dos docentes. A pesquisa, inicialmente, ela se propôs a instigar os docentes a pensar em si mesmo, porque muitas vezes a gente faz as pesquisas já pensando, vou falar de gestão, vamos pensar nos gestores, né? Vamos avaliar a gestão, mas o nosso pensamento, esse caminho que nós gostaríamos que os docentes fizessem era justamente pensar em si mesmo, num primeiro momento, e depois indicar essas características relacionadas aos seus gestores. E ao longo da pesquisa nós vimos que elas estão em consonância, né? Então, aquilo que eu também penso que eu preciso desenvolver enquanto características para contribuir com o bem-estar da minha instituição, eu também elenco como importantes para que os meus gestores apresentem também. Os dados apresentados nesse artigo, né, nessa pesquisa, então, foram básicos e não foram aprofundados, né, nesse primeiro momento foi feita apenas com os docentes, mas ele poderia, né, com um tempo maior de pesquisa, utilizar outros instrumentos, né, para poder aprofundar, enriquecer mais os dados e, se pudesse, então, a ampliação da pesquisa abrangendo todas as pessoas de uma ou mais instituições, né, podendo fazer, então, uma pesquisa, intervenção, ou ainda uma pesquisa com dados quantitativos e qualitativos, no intuito de reforçar ou apontar, talvez, outros dados com outros docentes, com outras pessoas que fazem parte da escola. Então, esses são alguns dados dessa pesquisa. O artigo, então, faz uma discussão um pouco mais aprofundada. Espero poder ter contribuído aí com as nossas reflexões. Obrigada.